Hoje nós vamos trabalhar equação completa do segundo grau. Essa equação, se você tentar resolver simplesmente isolando o x, você não consegue. Então você tem que apelar para algo superior, como por exemplo a fórmula de Bhaskara. Tem que tomar cuidado com as pegadinhas, com os truquezinhos sujos, como por exemplo neste caso, por isso que eu incluí ela aqui. A fórmula de Bhaskara é muito bonitinha. Ax ao quadrado, um número que multiplica a incógnita ao quadrado, mais outro número que multiplica a incógnita elevado à primeira potência, e mais um número independente, que não multiplica incógnita nenhuma, sempre igual a zero. Se não tiver igual a zero, a gente dá um jeito de ficar. Vamos ver como é que usa isso aqui, aplicando na prática. Primeira coisa, muito importante, identificar os coeficientes A, B e C. Coeficiente é o número que multiplica a incógnita. Quem é que multiplica a incógnita ao quadrado? E aqui está a pegadinha deste caso. Geralmente ela aparece no primeiro termo aqui, mas nesse caso não. Nesse caso, olha, observe, x ao quadrado aqui, esse x aqui está elevado à primeira. X ao quadrado, que número que multiplica esse x ao quadrado? Quando não aparece, é o número 1, nesse caso positivo. Muita atenção ao sinal, como sempre. Então, A, B e C nós vamos ter que saber para aplicar na fórmula. Quem é o A mesmo? 1 positivo. Por que ele não é o 2? Porque o 2 multiplica o x à primeira. Eu inverti de propósito, e isso acontece por aí nas provas da vida. Hein? A igual 1 positivo, não precisa do sinal. Quem é o coeficiente B? O B é quem multiplica o x elevado à primeira. Nesse caso aqui é o 2 positivo também. E muita atenção, o termo independente, nesse caso o terceiro, não multiplica x nenhum. Não é o 15, é o menos 15. Se você errar o sinal, terá problemas. C igual menos 15. É mais fácil trabalhar o delta separado. Há quem goste de trabalhar tudo dentro da raiz. Há vantagens de trabalhar separado, embora isso seja discutível, mas eu vou trabalhar assim. Delta, também chamado de discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. B, A e C. B ao quadrado, coloca isso bem explícitozinho. 2 ao quadrado menos 4 vezes 4ac4 vezes o valor de A vezes o valor de C. A igual a 1, C igual a menos 15. Vezes menos, vamos caprichar um pouco mais para não ficar feio. Uma coisa muito importante, tem gente que coloca 2x aqui, ou então A igual x ao quadrado, ou 1x ao quadrado. É errado, não faça isso. O x jamais participa, até porque você não sabe o valor de x, é exatamente o que você quer saber. Então, não copie x aqui, você mexe apenas com números. Delta igual a quem? 2 ao quadrado é fácil, 4. Aqui é que eu vou dar um conselho, não é obrigado, mas facilita a sua vida. Se você disser para o seu cérebro menos 4 vezes 1 positivo vezes menos 15, está complicando a sua vida um pouquinho de graça. Faz o seguinte, faz o sinal primeiro, depois faz o número. Quer ver só? Menos, isso aqui não aparece é porque é positivo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos dá mais. Então, coloca já o sinal de mais aqui. Então, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. Vai ficar mais aqui? Já se preocupou com os sinais? Preocupe-se com a conta em si. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então o delta vai dar um valor bem amistoso. Isto significa, isso implica que delta é igual a 64. É um valor que qualquer um que sabe mais ou menos a tabuada sabe que tem raiz exata, é um quadrado perfeito. Delta é 8 ao quadrado. Bom, nós vamos precisar disso daqui a pouquinho. Continuando com a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, o b é 2, menos 2, mais e menos, raiz quadrada de delta. Delta é 64, raiz quadrada de 64 sobre 2a. 2a é 2 vezes 1. Oh, que fácil!
x igual, vamos lá, menos 2 mais ou menos 8 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Está ficando apertada a minha luzinha aqui. X, nós vamos ter aqui mais e menos. Eu não vou fazer duas contas ao mesmo tempo. Eu vou fazer separado, é claro. Então, eu vou ter o primeiro x, primeira resposta, primeiro valor da incógnita. Para diferenciar, chamo de x'. Tem gente que chama de xa, x1, tanto faz. X' é o mais utilizado por aí. X' é igual a menos 2. Podemos fazer o mais primeiro, mas tanto faz, não é obrigado não. Menos 2 mais 8 dividido por 2. Devo 2, pago 8. É bom saber trabalhar bem com o sinal. Se eu devo 2 ou tenho 8, então, na verdade, eu tenho 6. 6 positivo, desculpe. 6 positivo dividido por 2, tenho 3, que é uma das respostas. Também tenho x duas linhas, que diz menos 2, esse menos não muda, por favor. Menos 2. Eu fiz o mais, agora farei o menos. Menos 8 dividido por 2. Mais uma vez, não corte. E por favor, não diga menos com menos dá mais, porque não é. Só na multiplicação. E aqui não é multiplicação. Devo 2, devo 8, óbvio. Devo 10. 10 por 2. Cuja resposta, menos dividido por mais, menos 10 dividido por 2 é 5. Então temos o conjunto solução desta equação seriam, está faltando espaço, o menos 5 para colocar em ordem e o 3 positivo. Terminei. E por favor, cuidado, que não é nada obriga que um exercício esteja colocado exatamente na ordem A, B, C. Então, vamos ver um exemplo aqui. Essa é a fórmula de Bhaskara, ou fórmula quadrática, que é necessário que se saiba o decor ela. Essa é uma daquelas que não tem como fugir. Então, vamos supor que eu tenha x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Bom, então vamos resolver essa equação completa com a fórmula de Bhaskara. Então, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C nessa equação. Bom, o A é o 1, né? O B é o menos 5, é o termo que acompanha o x, e o C é o termo independente, que é o 6. E agora vamos aplicar, então, a fórmula de Bhaskara. O x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2 vezes a. Então, agora é só substituir. X é igual a... Então, o b vale menos 5, então é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, eu só estou substituindo os valores, menos 4 vezes a vale 1, então 1, vezes c vale 6, certo? Só substituir. Tudo sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. E agora é só calcular. X é igual a menos 5 é mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Tudo sobre 2 vezes 1 é 2, né? Então, x é igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24 é 1, né? Dividido por 2. X é igual a 5 mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, o que quer dizer esse mais ou menos? Talvez você tenha se perguntado, o que quer dizer mais ou menos? Nós já vimos que nas equações de segundo grau nós sempre temos duas possibilidades, né? E às vezes essas duas possibilidades são iguais, mas a maioria das vezes elas são diferentes. E não é diferente aqui com a fórmula de Bhaskara. Eu vou ter duas respostas. Eu vou ter uma resposta que eu uso o mais e a outra resposta que eu uso o menos. Então, vamos usar primeiro o mais. Aqui eu tenho duas respostas. A gente chama a primeira de x', só para diferenciar. X', um apóstrofo. Então, a gente usa o mais. 5 mais 1
dividido por 2. Isso aqui é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. E o x duas linhas, só para diferenciar a gente põe esses sinais. A gente vai usar o menos. Então, 5 menos 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, a solução para essa equação seria 3, 2. Se eu colocar o 3 e o 2, ou o 2 no lugar do x, eu vou obter 0 como resposta aqui. Digamos, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 vai ser igual a 0. Mais um exemplo. Agora vamos resolver já de uma forma um pouquinho mais acelerada. X ao quadrado menos 10x mais 16 é igual a 0. Então, aqui o a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 16. Então, vamos usar a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Continuando, agora é só substituir e resolver. X é igual a menos b, então, menos b é menos menos 10, que é 10, certo? Só substituir o b vale menos 10, então menos menos 10 é 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. b vale menos 10, menos 10 ao quadrado é 100. A gente já pode ir pulando várias etapas, né? 100 menos 4ac. 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 16. Aqui vamos escrever mesmo. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1 é 2, né? Então, x é igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de 100 menos 4 vezes 1 vezes 16 é 64. 100 menos 64 é 36, dividido por 2. Então, de novo, uma possibilidade eu vou usar o mais e a outra possibilidade eu vou usar o menos. Então, o x' é igual a 10 mais... Qual é a raiz quadrada de 36? É 6, dividido por 2, que é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. A segunda possibilidade é usando o menos. Então, x duas linhas é igual a 10 menos... Qual é a raiz quadrada de 36? É 6 dividido por 2. 10 menos 6 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, as soluções para essa equação são 8 e 2. Então, a fórmula de Bhaskara ela vai me permitir qualquer equação e também para as equações incompletas. Até agora, nós vimos só completas, né? Que eram as que a gente não conseguia resolver com os métodos convencionais. Então, vamos ver uma incompleta. X ao quadrado menos 9 é igual a 0. Essa aqui é muito fácil, né? Se eu for resolver pelo método que nós já conhecemos, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos 3, certo? Isso é muito fácil. Ops. Agora, vamos resolver com a fórmula de Bhaskara e ver se dá o mesmo resultado, mais ou menos 3. Bom, nessa equação, o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 9. Então, é só substituir na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2 vezes a. É só substituir. X é igual a menos b. O b vale 0, né? Menos 0 é 0, então nem precisa escrever. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. b é 0, né? Menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes c vale menos 9. Tudo sobre 2a. 2 vezes 1 é 2, né? O a vale 1. Então, x é igual a... Lembrando que aqui, menos b é menos 0. A gente não precisa nem escrever. E aqui, b ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. Também nem precisa escrever. Então, mais ou menos a raiz quadrada de... Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 9 é 36 sobre 2. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho mais... Qual é a raiz quadrada de 36? 6 dividido por 2, que é igual a 3. E a segunda possibilidade, eu até tinha que escrever aqui, x' é igual, e aqui x duas linhas é igual. Então, se eu usei o mais aqui em cima, agora eu vou pegar o menos. Então, é menos raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2, que é igual a menos 3.
Então, eu consegui os resultados que eu tinha conseguido com um método convencional. Mais e menos 3. É claro que, às vezes, a fórmula de Bhaskara vai ser muito comprida. Você podia resolver aqui muito mais fácil com um método comum, né? X é igual a mais ou menos 3. É bem mais fácil que a fórmula de Bhaskara nesse caso. Mas, quando você tem as equações completas, o truque é usar sempre a fórmula quadrática ou de Bhaskara.